Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Cantem louvor a Deus, o Senhor. Vocês, o seu povo fiel.
Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e os necessitados. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Confie sempre em Deus, meu povo, abra o coração para Deus, pois ele é o nosso refúgio. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é minha rocha poderosa e o meu abrigo. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Faça com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem, o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés: Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que Ele tem feito. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus.
o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Quem tem juízo, procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgades, estás certo quando me condenas. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e os protege do perigo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. É justo, ó Deus, que o povo te louva no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações, de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra. Os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos 2 lados. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Pelo seu poder, Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, do Altíssimo o seu defensor.
Por isso nenhum desastre acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Alguns confiam nos seus carros de guerra E outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Louvem o Senhor porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele porque é bondoso. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor, e nele porão a sua confiança. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a Ti, ó Senhor Deus. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei.
Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e caluniam. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Portanto, obedeçam a Deus e afrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobize. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo.